A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez viemos aqui para falarmos de um assunto seríssimo. Nesse vídeo queremos estar postando hoje. Será que iremos para o céu com a nossa adoração? Será que alcançaremos a graça salvadora através daquilo que apresentamos como muitas das vezes milagres, maravilhas, profecias? Bem, meus irmãos, isso é uma coisa muito difícil até de se falar, mas hoje estaremos falando sobre isso. Mas, como sempre nós fazemos, vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, por essa manhã maravilhosa, por esse dia maravilhoso, por essa semana abençoada, ó Deus, por esse mês, ó Deus, que tu tem operado, e por esse ano, ó Deus, de 2015, a qual tu tem abençoado a tua igreja. Abençoe a cada um de nós, tome a direção de tudo que será falado para a honra e glória do teu santo nome, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Bem, meus amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias hoje no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 21 e 22. Mateus, capítulo 7, versículos 21 e 22. E você vai estar lendo comigo, na sua Bíblia, esta passagem que nós iremos falar depois, fazer uma breve explanação. E o texto que vem de início no cabeçalho dessa passagem diz assim: quem entra no reino dos céus? Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Meus amados, há algo interessante nessa passagem que nós podemos citar, para você, que muitos querem alcançar o reino da glória. Mas existem situações hoje, nos nossos dias atuais, que está caindo diretamente nessa passagem. Mas nos versículos anteriores, a palavra de Deus nos fala, no versículo 15, que nós devemos nos acautelarmos, porque haverá falsos profetas que vêm até vestido a nós como ovelhas, interiormente, são lobos devoradores. Meus queridos, hoje nós vemos uma quantidade enorme, não só de pastores, não só de presbíteros, evangelistas, diáconos, missionários, missionários até tão pouco, que eu não vejo falar tanto assim, mas de obreiros, até de irmãs, de grupos, criados gigantescamente para poder falar da palavra de Deus, que se reúnem para a venda de CDs, para a operação de milagres que são duvidosos, onde bota um cara para cheirar uma maconha, uma cocaína, o outro manifestar um demônio, o pastor vai lá, o cara cheira aquele negócio, meu irmão. Bate palma para Jesus, toda a igreja. Gabriel, mete a espada. Bota ela de joelho. Olha só, como tivesse com uma arma na mão. Olha o demônio como tivesse com uma arma. Ela não tem culpa. Mas o demônio obedece o homem de Deus. Babagá, bandubiá, xabecai. Babegá, bandubiá, sabecai. Babegá, biou, randai. Satanás, olha para mim. Olha para mim, tô mandando. Olha para mim, capeta. Babegai. Aponta a tua arma para mim. Olha aí, tá vendo? Ela tá apontando a arma para mim. Ela não tem culpa. Ali é Satanás, ela não tem culpa nenhuma. Ali é o próprio demônio. Mas o demônio vai levar tiro, agora ele vai cair quando eu atirar. Ela tá com a arma dela, eu tô com a minha. Quando eu tirar, ela cai. Olha só, quando eu soprar, ela fica limpinha. E vai ser uma mulher de Deus de roupão, hein? Quando eu soprar, o demônio vai sair, olha só. Fica em pé, minha filha. Levanta as duas mãos.
Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Me liberta. Salva minha família. Tem misericórdia de mim. Deus está te abençoando agora, tu crê? Dá um abraço aqui. Amém, amém. Bate palma para Jesus. É luta espiritual. É uma luta espiritual e Deus está abençoando. Práticas totalmente ridículas, vergonhosas para a palavra de Deus. E aquele jovem cheira aquela cocaína, aquela maconha, diz que quer, está oprimido, daqui a pouquinho se faz uma oração e foi libertado ali na hora, que não quer mais saber. E a outra manifesta o demônio, aí o pastor diz que está com a arma, o demônio com a arma na mão, aí o pastor pega a Bíblia, agora eu vou dar um monte, vou trocar tiro com o demônio, tira num demônio. O outro vai pregar uma palavra, agora eu vou soprar, cai todo mundo. O outro tira paletó, joga, cai todo mundo. Meus irmãos, esses do paletó, então, tem uns que pegam até a mão e dizem assim, é muito poder na minha mão, Deus me deu muito poder, agora vai lá, vou jogar o poder, joga o poder, cai um montão de gente na galeria, na igreja. Meus irmãos, uma coisa eu vou dizer para essas pessoas, a gente tem que ir lá para o Hospital do Câncer, né, no INCA, no Hospital do Câncer de São Paulo, em Minas, os leprosários que existem aí, e fazer milagres, porque se é muito poder, eles têm que fazer operação de milagres, porque estão jogando o poder fora, para jogar um monte de gente no chão, cair. E o que houve? Eu não sei, eu caí, era o poder. Poder de quê, meu irmão? Crente sendo batizado com o Espírito Santo, dizendo que está sendo batizado com o Espírito Santo, quando você termina, você diz, minha irmã, e a sensação é, meu irmão, eu apaguei, não sei nem o que eu fiz. Meu irmão, o Espírito Santo não apaga ninguém. Se houver incorporação e a pessoa sair de si, coisa demoníaca. Quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue adiante, não olhes para trás, mas segura. Espírito Santo não pode apagar ninguém porque não incorpora em ninguém. Quem incorpora é demônio, é espiritismo. Pastores, meu irmão, que troca tiro com demônio, que tiro. Outro dia eu ouvi um irmão falar que na igreja manifestou um demônio e o demônio virou e falou que estava com a 40 na mão, com a 9mm. Onde o demônio vai ter isso, meu irmão? Ele era um anjo, ele é um anjo decaído. Ele não precisa de nada disso. Pastores criando coisas mirabolantes. Entrevista com o demônio, da onde você veio, para onde você vai, quem te mandou, o que você ganhou, meu irmão? Você vai ler a palavra de Deus, você vai ver Pedro passando, e a sombra de Pedro curando todo mundo, sem Pedro dar uma palavra. Você vai ver Jesus curando as pessoas, sem tocar um dedo, a não ser aquele que ele fez o lodo e passou na vista da pessoa, do cego, e mandou que ele lavasse no poço. Disse lá, meus irmãos, hoje na igreja de Cristo, bota-se mão na cabeça de todo mundo para manifestar demônio. Eu nunca vi Jesus correr atrás do demônio, o demônio que corria com medo de Jesus, ou então se atirava nos pés de Jesus, dizendo que tem eu contigo, Nazareno, né? Como foi falado no endemoniado gadareno, que ele saiu de lá de dentro do cemitério e veio a Jesus. E hoje os pastores fazem questão de botar a mão na cabeça e ficar, em nome de Jesus, em nome de... Sai! Uma gritaria. Sai! 500 vezes. E Jesus não gritou 500 vezes, nem vi discípulo de Jesus nenhum gritar 500 vezes para o demônio sair. Eu só vi eles pelo poder e autoridade dizer, sai e vai embora. Meus irmãos, hoje a casa de Deus virou um show. A casa de Deus está virando casa de show. As pessoas vão atrás de vários pastores que são usados por Deus para fazer sinais e maravilhas, e esses homens, acontece que esses homens realizam esses
essas curas, essas bênçãos, porque Deus tem algo especial na vida dele e eles acabam sendo idolatrados pelas pessoas, acabam sendo idolatrados pelo ser humano, e o ser humano esquece de Jesus, acaba idolatrando a pessoa, e a pessoa por si só acaba se enchendo daquilo tudo e acaba se auto-inchando. Igual o fermento que foi proibido de ser colocado na massa do pão para que o povo de Israel comesse. Porque o fermento incha o homem da sua soberba. E tem muitos que se deixaram inchar. Há pouco tempo eu ouvi um irmão, um pastor, né, que disse assim: eu não estou pregando mais em igreja nenhuma, não recebi um determinado tempo um convite para pregar em lugar nenhum, até para show de bonequinha, casa de boneca, fazer culto de casa de boneca, eu não ia. Aí peguei uma cadeira, coloquei em frente, sentei e falei para Deus assim: Senhor, o que está acontecendo? Meus irmãos, isso daí já é bem antigo. Muitas pessoas já faziam isso antes desse irmão. E ele se autopromovendo, todo mundo, esse irmão é uma bênção. Quando você citar o irmão, porque a história dele todo mundo vai saber quem é. Aí Deus fala com ele, dá um hino, ele sai cantando humildemente. Só que ele, em vez de continuar na sua humildade, aprender que Deus estava falando com ele que é dos humildes que vinha o melhor louvor, que ele se tornasse um homem humilde, porque ele era soberbo, como ele mesmo disse, só queria dinheiro, pensava em dinheiro, ele disse que de repente ele não voltaria mais, né? Deus achava que ele não voltaria mais, ou Deus sabia que ele ia voltar. Deus deu uma nova oportunidade a ele para que ele reconhecesse o erro dele, e ele não reconheceu, está lá do mesmo jeito que está, se vendendo novamente. Meus irmãos, fazendo um evangelho de venda de CD, aparecer, é cantor evangélico, querendo aparecer um mais do que o outro, é um querendo ser mais do que o outro. Meus irmãos, já imaginaram se Jesus viesse vender todos os milagres e maravilhas, viesse dar testemunho do que ele fez, gravasse um CD, quanto a gente teria que comprar esse CD? Já imaginasse se a salvação fosse paga por dinheiro? Quem iria ser salvo? Meus irmãos, é muita gente falando de é forte, tudo isso é muito forte, meus irmãos. Mas não tem feito efeito nenhum dentro das pessoas no mundo. Hoje os cultos são dentro das igrejas, os pastores não visitam mais as suas ovelhas, os pastores só querem saber de dinheiro, de mega eventos, querem ganhar dinheiro, produção, tão igual a show mundano às igrejas. Hoje você vai nas igrejas ver um show, né, de um cantor evangélico, isso para mim é show, né, eu não perco tempo nem de ir, mas você que vai, você chega lá, escuta aquilo tudo, no final lá nos bastidores rola um dinheirinho. É como se diz, você já é tratado assim, você me dá uma bênção de 5 mil, abençoa a minha vida com 5 mil, que aí eu vou lá pregar o evangelho. Já imaginou se Jesus fosse cobrar o evangelho pregado? O que a gente teria que pagar? Meus irmãos, de graça recebei, de graça dai. Nós recebemos de graça. O preço foi pago por Jesus para que nós alcançássemos a salvação gratuitamente. Tem irmão fazendo, meus irmãos, botando peso no ombro de outro, dizendo: olha, se a irmã andar de calça, a irmã não vai para o céu. Se você não deixar seu cabelo crescer até o chão, né, você não vai para o céu. Se você cortar seu cabelo, irmã, você não vai para o céu. Se você botar um brinco, você não vai para o céu. Se você botar uma bermuda, meu irmão, você não vai para o céu, meus irmãos. Usos e costumes não salvam ninguém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, ser sal da terra e luz do mundo, eu concordo até com os irmãos em certos termos, de que se a gente vai para a casa de Deus, ou que se a gente quer dar um bom testemunho, muitas coisas na nossa vida tem que mudar, mas não ao extremo radical, meu irmão. Porque tem gente pregando que se você não mudar sua vestimenta, você não vai para o céu. Meus irmãos, é a fé que salva o homem, é a fé que reabilita o homem do seu pecado perante Jesus Cristo e a aceitação do Espírito Santo em seu coração. Se vestimenta salvasse, meus irmãos, o povo israelita estaria salvo. Se fosse por doutrina,
Se fosse por tudo que foi pregado no passado, o povo israelita estaria salvo, mas até eles hoje têm que aceitar Cristo como Salvador. Então quem salva é Jesus Cristo, não é a roupa. E tem gente dizendo que roupa, condição de apresentação é que vai levar para o céu. Meus irmãos, a nossa roupa não vai para o céu. A sua qualidade de santificação não está na sua roupa, nem no seu jejum, nem na sua oração. Está na qualidade de vida que você leva perante a Deus, com a sua língua, com a sua boca. Porque Paulo nos fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, e tem muita gente morrendo pela sua boca. Tem muita gente que vai para o inferno por causa da sua língua. Tem irmã de cabelo comprido, vestido comprido, irmão andando de terno, falando mal do outro, fofocando, fazendo contenda, intriga, dissensão, com ciúmes, meus irmãos, uns dos outros. Se um irmão quer fazer algo, e quando ele faz, o outro se levanta com ciúme. Pastores com medo de ovelhas, porque eles mesmos não querem fazer nada na sua obra, mas não querem que ninguém faça. Igrejas que se auto-intitulam igrejas caindo por terra. Meus irmãos, não adianta pular no espírito, falar em língua, ter visão, revelação e profecia. Isso não salva ninguém, isso é dom dado de Deus para o homem, para que ele ouça a voz de Deus e para que ele se conserte. Agora, tem gente profetizando bem material direto, visão só do casamento dos outros. Tem crente, meus irmãos, que tem visão de tudo. Eu conheço missionária, diaconisa, diáconos, irmãos, irmãs, até mesmo pastores que têm visão da vida de todo mundo. Deus revela tudo, só não revela, às vezes, muitas das vezes, o seu filho, sua filha andando nas drogas, bebendo, no vício, se prostituindo. Não revela, meus irmãos, a família, sua família se destruindo, prega bonito, fala bonito, tem visão, revelação, mas a família dentro de casa está sendo destruída pelo diabo. Meus irmãos, eu conheço muita gente assim. Eu conheço bispos, também pastores e outras pessoas mais dentro do evangelho, que não visitam nem seus próprios parentes por causa de ser de outra religião. Não dão nem a atenção. Não se dá o direito a essas pessoas de visitar os seus entes queridos e até mesmo fazer uma oração. Porque muitas das vezes existem muitos que não dão nem exemplo para dentro do seu próprio lar, para dentro da sua própria família. E a sua família às vezes vai para o inferno por culpa de si só. Meus irmãos, assim muitos chegarão diante do Senhor e dirão: Senhor, Senhor, nós vamos entrar no seu reino? E Jesus vai dizer que não. Muitos irão dizer que operaram maravilhas, profetizaram, expulsaram o demônio, curaram. Meus irmãos, a fé dessas pessoas é que curaram elas através do poder que há no nome de Jesus Cristo. Nós simplesmente somos os vasos, os olheiros, nós somos os servos, e tem gente que está esquecendo, meus irmãos, que é servo, que é a vara da cura, é Jesus Cristo, e que nós somos somente o servo. É uma vergonha, meus irmãos, ver pastores chegar dentro da igreja e levantar milagres mentirosos, falsos profetas pagando pessoas. É lencinho, é pano, é florzinha, é campanha dos 70, campanha dos 10 vasos, dos 20 vasos, dos 70 vasos. Não me interessa quantos vasos são. Meus irmãos, isso é coisa do passado. Hoje, meus irmãos, é campanha de tudo. Nós vamos quebrar 21 vasos. Bota seu pedido dentro, quebra 21 vasos. Quebrou um monte de vaso lá e podia dar para um monte de gente lá no Nordeste lá para guardar água. Vamos jogar óleo ungido em tudo quanto é lugar. Agora, óleo ungido serve para jogar até em árvore. E a palavra de Deus diz que o óleo ungido é usado para poder os presbíteros ungirem as pessoas, os pastores, ungirem para a cura, para a libertação, ungir a casa da pessoa para que seja abençoada. Os líderes, meus irmãos, hoje esqueceram da palavra e fazem tudo a bel prazer. Hoje essa palavra chamada Bíblia Sagrada não tem sido mais consultada.
é pastores pregando doutrinas beneficentes. Ué, doutrina beneficente, então ele está certo, é beneficente a si mesmo, para ganho de si próprio. Esses são os falsos profetas, meus irmãos. Pessoas que estão dentro da igreja, entram, vão assistir um culto e daqui a pouquinho começa o movimento do Espírito. Esses dias eu postei vídeo de um macumbeiro cantando dentro da igreja. A túnica, pensaram que eu morri, mas pra vergonha dele, bate no peito, olha eu aqui, olha roubaram a minha túnica, pensaram que eu morri, bate no peito crente, olha eu aqui, olha eu aqui, bate no peito cantando corinho de fogo dentro da igreja, todo vestido de um macumbeiro, e os crentes recebendo lá o Espírito Santo. O outro vestido dançando, dança de candomblé, na frente da bateria da igreja. O outro vestido de vestimenta comprida, vários, né? E dançando, dança de Xangô, dança de Ogum, né? Eu já fui espírita, fui pai de santo de candomblé. E eu quero dizer para você que eu conheço muito também, e não me engana certas coisas. O Espírito Santo de Deus não trabalha dessa forma, não trabalha com gritaria, não trabalha com correria, não trabalha com anjo tocando em ninguém. Quem pode tocar no homem é só o Senhor Deus. O anjo, ele é um enviado, ele é um mensageiro, e hoje tem gente pedindo para anjo tocar, que o anjo vai te tocar, a bandeja do anjo, a espada do anjo, meu irmão. Só quem pode tocar na minha vida, encher a minha vida, é o Espírito Santo de Deus. Se for anjo, meu irmão, tome cuidado, pode ser até anjo do capeta. O anjo, ele pode vir a mim com uma mensagem de Deus, me entregar algo da parte de Deus. Ele é meu guardião. Mas se ele me tocar para me fazer movimento do Espírito, então não é anjo, é demônio. Porque o único que pode me tocar na hora do movimento do Espírito é o Espírito Santo, e o movimento do Espírito não é isso. Não é essa balbúrdia que se faz. É uma palavra de Deus lá de Coríntios. Lê Coríntios, irmão. Não vou dizer capítulo e versículo, não. Lê Coríntios lá, vai ler. Paulo diz o seguinte, que maior do que o dom de língua é o dom de profecia, porque todos entendem. Mas tem que tomar cuidado, porque
Nós não podemos julgar o profeta sem a profecia se ela se cumprir de Deus. Mas hoje tem gente escutando profecia e fazendo com que a profecia demoníaca aconteça, a bel prazer próprio. Aí, meus irmãos, você começa a ver que tem gente que fala em línguas, aí começa, um fala de língua aqui, aí o outro responde aqui do lado em língua também. É um fala balabalá e o outro fala dali, balabalá, dali. É um de um lado, outro do outro respondendo ao outro. Meu irmão, o Espírito não pode responder a si mesmo, porque o Espírito é um só. Existe um Espírito só, que é o Espírito Santo de Deus, ele é um só. Agora, se um mesmo Espírito fala consigo, então não é Espírito Santo. É demônio, um demônio falando com outro. Porque o Espírito não pode falar, eu não posso falar comigo mesmo. Eu não posso falar comigo mesmo. Se eu parar na frente do espelho e começar a falar comigo, eu não vou falar. O meu espelho vai repetir tudo aquilo que eu estou fazendo, porque não pode, meus irmãos. Porque o Espírito é um só. Como pode o mesmo Espírito falar consigo mesmo? Não existe, meu irmão. Meus irmãos, vamos abrir o olho para certas doutrinas. Falsas profecias, falsos profetas estão pregando dentro das nossas igrejas. Joga-se muito poder, joga-se a mão, joga-se paletó, metralhadora de Jesus, canhão de Jesus. Meus irmãos, vamos acordar. Acorda, igreja. Acorda, povo de Deus. Acorda, tu que dormes. Os tempos estão findos. Satanás está agindo pior do que antigamente. Ele hoje não age de fora para dentro da igreja. Ele age de dentro da igreja para fora, porque a igreja está igual ao mundo. A igreja está igual ao mundo. Hoje as pessoas aceitam Jesus Cristo como Salvador. Daqui a um mês tem pastor querendo que ela mude a vida dela. Tem um outro também agora que diz assim, o seu cartão de crédito. Você vai nas igrejas agora, tem até cartão de crédito. Não, porque nós não gostamos de andar com dinheiro, meus irmãos. Pelo amor de Deus, virou comércio. Meus amados, teve um show há poucos dias aqui perto. Era R$100 que cobraram. R$100 para tomar uma atitude. Então você vai lá dar R$100 para ganhar uma benção, R$100 para ganhar isso, R$100 para pagar. Meu irmão, pelo amor de Deus, vai em volta lá cantando, pregando o evangelho, em volta um monte de barraca, virou comércio. Se Jesus Cristo viesse hoje, meus irmãos, ele não ia dar de chicote, não ia dar de perna de 3. Porque ele não ia aguentar ver isso tudo que está acontecendo hoje dentro da própria igreja dele. E se o milagre acontece, o sobrenatural de Deus acontece, meus irmãos, sabe por causa de quê? Porque Deus ainda tem misericórdia daqueles que buscam a sua verdade. Aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Aqueles que ainda têm fé, e muitos ainda dizem assim, meus irmãos, viu o sobrenatural de Deus, porque o irmão orou, jejuou, buscou, então a manifestação do poder de Deus foi grande, meus irmãos. Olha só, meus irmãos, quando Jesus Cristo, que nós devemos jejuar, meus irmãos, porque existem caixas de demônios, que só pode ser expulso através do jejum e da oração. Você tem que estar lá, o demônio lá, e você orando e jejuando, e o demônio até ir embora. Você ora, jejua em benefício da sua santificação, de você mortificar sua carne. Não é por milagres, não.
O milagre acontece através da sua fé, isso é provado biblicamente. E hoje as doutrinas estão sendo mudadas, dizendo que se você ora e jejua, Deus vai te abençoar. Tem gente dizendo que se der o dízimo, Deus é obrigado a abençoar. Se você der uma oferta boa, Deus vai te abençoar. Meus irmãos, Deus é abençoador, mas Ele abençoa quando Ele quer. Hoje não é mais Deus que usa o homem. O homem é que fala palavras e tenta, porque nunca vai conseguir usar Deus. Eu vou chamar agora o Espírito Santo, ele vai fazer isso. Quer dizer, você agora está chamando, ele vem, ele é obrigado. Meus irmãos, vamos acordar para as coisas de Deus, vamos acordar para esta palavra. Meus irmãos, eu falo isso, tem gente que ainda entra no ouvido, sai no outro e não crê. São poucas as igrejas sérias, meus irmãos, onde o Espírito Santo de Deus ainda fazem obra. Irmãos falam em língua, tem visão, revelação e profecia, são poucas, meus irmãos. Porque hoje está um tal de dança dentro da igreja e faz movimento do anjo, movimento de tudo quanto é jeito. Meu irmão, eu não quero saber de movimento de anjo, eu quero saber do Espírito Santo de Deus. A maior profecia é a palavra, meus irmãos. A maior palavra para que o homem não caia é a Bíblia. Olha, meus irmãos, a palavra de Deus ainda diz assim, em Mateus 7,16, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Meus irmãos, a árvore boa produz bom fruto. Meus irmãos, é uma coisa absurda. Os falsos profetas hoje dominaram as nossas igrejas. Triste vai se ouvir, como está escrito no versículo 23, no mesmo capítulo 7. E então lhes direi abertamente, bem alto, para todo mundo ouvir. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe por causa de quê, meus irmãos? Porque Jesus não conhece eles, meus irmãos. É porque eles fazem tudo isso e eles não conhecem Jesus. Se Jesus diz que aquele que não confessar, aquele que não conhecer, ou reconhecer diante dos homens, ele também não vai reconhecer a pessoa. Diante do Pai que está nos céus, assim será com essas pessoas. Os milagres acontecem em nome de Jesus, elas acham que elas são santas demais, já são, olha, batem no peito, Deus está me usando, muitos dizem assim. Onde está firmado o vosso alicerce, meus irmãos? Está na rocha? Está onde? Está na areia. Tem gente que está botando o seu alicerce em cima, sabe de quê? De um valão. Em cima de um lodo, de um lugar cheio de lodo, na areia movediça, e a sua casa está afundando e não está vendo. Eu tenho buscado, meus irmãos, tenho tentado buscar a face de Deus a cada dia, a cada hora. O que você tem feito para conseguir sua salvação? Em quem você tem confiado? Não estou aqui para abalar a fé de ninguém, mas eu quero que você saiba de uma coisa, você pode ter uma grande decepção naquele dia. Você pode ter uma grande decepção, meu amado, minha amada, e depois sofrer as consequências lá no futuro. Pense bem, leia a palavra de Deus. Hoje, não se fala quase em escola bíblica dominical, porque não vale a pena, os pastores não querem que você conheça a Bíblia, não querem. Há poucos dias, eu dando aula aqui na minha casa, alguns irmãos, nós falávamos sobre alguns assuntos, e uma das jovens foi perguntar a um amiguinho algo que eu tinha falado sobre qual era o menor versículo da Bíblia. E ele disse que era Joel, que é Ageu, botou um monte de livros. Mas eu perguntei só um versículo, ela perguntou só um versículo, meus irmãos. O menor versículo da Bíblia, não matarás. Se você pegar, não matarás, Êxodo 20, 13, e Jesus chorou,
que é João 11:35, tem a mesma quantidade de letras. Só que não matarás é mais antigo porque foi escrito primeiro. E muitos dizem que é Jó 2, né? E diz assim, e disse Jó, ou Jó disse, né? Que fica menorzinho, mas de acordo com a tradução ele muda. E disse Jó, e falou Jó, e assim disse Jó, Jó disse, mas não matarás. E Jesus chorou, não muda. Então o menor é não matarás. E ele começou a falar um monte de livro, um monte de coisa, porque hoje ninguém quer conhecer a palavra de Deus, ninguém quer saber qual é o menor livro, né? O menor livro que é Obadias, o maior versículo que é Esther 8:9. Ninguém quer saber mais disso. Tem pessoas que acham que o livro de Salmo todo foi escrito por Davi. Profetas que viveram perto de outros profetas, né? Então, meus irmãos, hoje os pastores não querem mais isso, eles querem falar de poder, de movimento do espírito, né? De movimento de dinheiro, de curas e milagres e maravilhas. Nós faríamos coisas maiores, Jesus falou, verdadeiramente. Coisas maiores do que ele. Mas, irmãos, eu vou falar algo para você. Nós faríamos através do Espírito de Deus, só que as pessoas esquecem disso. Eu quero dizer para você, meu amado, leia a palavra de Deus para que você não caia. Leia a palavra de Deus, porque muitos vão cair por não conhecer a palavra. Leiam, leiam, porque os tempos estão findo e Jesus está voltando. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço por mais essa postagem. Espero que você dê a sua opinião, faça o seu comentário. Eu preciso do teu comentário, né? Eu preciso, se você gostou, não gostou, né? Que você diga algo. Porque, meus irmãos, verdadeiramente, as coisas estão se estreitando. E como diz, né, lá em Mateus, no capítulo 6, né, apertado, não vou até botar aqui para ver direitinho, meus irmãos, porque acho que referência é uma coisa séria, né? A referência é uma coisa séria, né? 7,14. No 7,14 diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, eu quero dizer para você que você possa encontrar a porta estreita, porque você está entrando pela porta larga. E a porta estreita, meus irmãos, ela salva, ela cura, ela liberta. Muitos são os que dizem, né? Falam assim, vinde a mim. Jesus trocando seu fardo, tudo aquilo com você. Não é trocando a sua casa ruim por uma casa boa, nem seu carro velho por um carro novo, nem te dando arte na porta. Ele diz que vai trocar o teu sofrimento, que já foi pago na cruz, a sua morte, né? A morte do pecado, ele já trocou na cruz do Calvário. Ele vai tirar, quando hoje você tem um saco que se enche de problemas, Jesus vai te dar um saco vazio, vai te trazer um saco para te trazer a solução do problema para você. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde e que o Senhor possa te esclarecer melhor. Orem por mim, eu sou o pastor Carlos e necessito da sua oração. Que Deus te abençoe para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Exclusiva.
Exclusiva. Exclusiva.